Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a psicóloga clínica a doutora Rosana Stuck. Rosana, é um prazer tê-la aqui conosco no programa Saúde em Dia. Prazer é meu, Luciano. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo. E desejo que todos nós tenhamos um bom programa. Se Deus quiser. Rosana, vamos falar, né? Já falando com você, é psicóloga, vamos falar um pouquinho na área de trabalho sua. Então, Luciano, eu atendo em consultório, né? Então, sou psicóloga clínica e atendo adolescentes, adultos e família. Meu trabalho é basicamente esse. E por eu sempre estar envolvendo a psicologia com a saúde integral, eu acabo vendo na pessoa, quando vai me procurar, uma pessoa na sua totalidade, o seu eu integral. Certo. Que eu chamo do ser biopsicossocial e espiritual. E eu gostaria que você comentasse também conosco, né, um pouquinho dessa experiência clínica sua, pode ser? Pode ser. Então, geralmente a pessoa quando chega no consultório, ela chega trazendo uma demanda específica. Geralmente é assim, eu vim por conta disso, ou porque alguém indicou, um médico indicou e tal. Só que conforme vão acontecendo os outros atendimentos, a gente vai percebendo outras demandas, outras necessidades que não foram anunciadas ainda. Exatamente. Não aquilo a queixa principal, Exatamente, né? Então você vai descobrindo. Outras coisas vão surgindo. E como a minha base de trabalho é psicologia e saúde integral, eu fico bem, assim, com uma liberdade muito boa de oferecer outras coisas para esse paciente, do que somente a sessão de terapia. Ok. E aí vão decorrendo assim várias sugestões que eu posso estar passando para ela, oferecendo até dentro do próprio consultório, como participar de alguns outros grupos, que eu trabalho em grupo também, um grupo de estudo, um encontro com algum várias tema, formas, né, de atender um paciente e resolver o problema dele, né? E geralmente esse modo de trabalhar ajuda muito o paciente, porque ele vai tratando da terapia dele individual, mas vai complementando com essas outras coisas. E com um assunto que é recorrente ao que ele precisa, né? Ao que ele precisa. Rosana, eu sei que você também atende e faz terapia com um grupo de pais. Conta como que funciona. Então, o grupo de pais, ele é formado por pais ou responsáveis, né? E ele é formado de acordo com a idade das crianças. Então, tem grupos que vão tratar da primeira infância, grupo de assuntos de adolescentes e grupos que eu chamo de adultos, de jovens adultos, que é a partir de 15 anos. Esses grupos, nós nos encontramos uma vez por semana, com um tempo de 90 minutos cada vez, né, por semana. E ali nós vamos trabalhando de acordo com a demanda dos pais. Os pais trazem suas demandas e nós vamos assim trabalhando aqueles assuntos e alguns outros que vão surgindo no decorrer dos encontros. Ok. Rosana, inclusive, né, independentemente dos atendimentos, você abre espaço para estudos específicos ou não? Então, os temas específicos que eu abordei é o seguinte: às vezes tem pacientes e não pacientes, eu convido no começo do ano, geralmente, para a gente estar mostrando uma obra e a proposta é para estudarmos juntos aquela obra. Qualquer estudo, tudo que eu faço lá no consultório é com interação, todo mundo interagindo, todo mundo aproveitando o máximo como terapêutico mesmo, nesse momento. E é muito produtivo, muito positivo, né, fazer esses estudos. Rosana, fala um pouquinho a respeito dos encontros temáticos. Como que acontecem? Sim. Esses encontros temáticos são esporádicos. Acontecem às vezes dentro do consultório ou em escolas, em outras instituições. Então, não é bem palestra, porque palestras geralmente a pessoa lá fala tal com o público, não. Esses eu chamo de encontro justamente porque pode ser com um número menor de pessoas e a gente trabalha alguns temas de educação,
temas de sexualidade, dependência química, tem diversos temas, escolha profissional, diversos temas podem estar sendo assim trabalhados. Então, às vezes isso acontece dentro do consultório, às vezes fora do consultório. Eu gostaria que, se possível, você comentasse também um pouco a respeito do projeto que você está desenvolvendo. Sim. O projeto E a Família Como Vai, é o nome desse projeto, né? Esse projeto, ele nasceu justamente por conta dos atendimentos que eu faço, né, em consultório, e por conta do trabalho que eu faço com adolescentes e jovens. E esse projeto é um projeto assim muito especial para mim, que eu trabalho mesmo, desenvolvo com muito cuidado, com muito carinho, por acreditar que é uma coisa assim necessária hoje para a gente estar focando a família. Exatamente, a família é importante em todos os aspectos, Em né? todos os aspectos. E também o repensar esse convívio familiar, a saúde afetiva e da relação familiar, pais e filhos, é primordial. Então, esse projeto E a Família Como Vai, ela abrange isso tudo e dá um leque muito grande de auxílio mesmo aos atendimentos e às famílias que me procuram. Que coisa boa. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a psicóloga clínica a doutora Rosana Stuck. Rosana, fala pra gente se hoje tem aumentado a preocupação dos pais para educar para o futuro. Existe essa preocupação? Existe, Luciano, é real essa preocupação e até pelo nosso tempo que nós estamos vivendo, né? Essa modernidade toda, esse nosso tempo atual mesmo, essa preocupação é real e os pais buscam, sim, respostas e orientações na psicologia, na psicoterapia. Certo. Justamente, qual a maior que eu vejo, assim, em geral, a preocupação é com o futuro em formar um adulto produtivo, um adulto bem-sucedido. Então, essa preocupação é tanta que muitas vezes os pais se sentem perdidos e procuram a gente para essa finalidade, né? Exatamente. E quando essa preocupação assim surge, vem eu falo, naqueles fantasmas assim, dos pais começarem a observar os filhos. Se de repente é um filho que está com dificuldade escolar, dificuldade em relacionar-se, dificuldade em produzir mais, que nós estamos numa assim geral, né? Exatamente. Tem que produzir, tem que estudar, tem que fazer. E muitas vezes a criança não está correspondendo a tudo isso. E aí é normal, às vezes, os pais irem nomeando esses sintomas, como ou ele é desligado, ou ele é desatencioso, ou ele é preguiçoso, ou o contrário, ou ele é hiperativo, então, ou ele está com né? depressão. Então, é interessante que os pais tenham essa preocupação e chega a tal ponto de enxergar até às vezes um adoecimento que muitas vezes nem existe. Rosana, eu gostaria que você, se possível, comentasse um pouco conosco que nós sabemos que hoje a dependência química é uma preocupação, principalmente dos pais. O que você diz a respeito? É mesmo, a dependência química ela é uma preocupação dos pais de forma geral, do mundo, né, de forma geral também, porque ela está aí, ao nosso lado, está aí no nosso mundo, né? Então, exatamente. A gente tem que levar isso a sério, tem que pensar bem nisso mesmo. Hoje, a dependência química, ela é considerada pela medicina como uma doença, né? Então, a Organização Mundial de Saúde considera a dependência química uma doença multifacetada, multidimensional. Por quê? Porque ela afeta todas as áreas do ser humano. Psíquica, emocional, espiritual, física. E que precisa ser atendido, todas essas áreas. Não dá assim para a gente focar uma coisa só.
Então, a dependência química, hoje, ela está aí e nós precisamos, assim, conhecer melhor sobre isso. E o papel da família também no tratamento é importante, né, Rosana? Importantíssimo. Não é regra, porque cada caso é um caso. Eu mesmo conheço pessoas que conseguiram fazer um bom tratamento, estão hoje em sobriedade e sem os familiares terem se envolvido. Mas eu sempre digo assim, o núcleo familiar, a família, nós estamos todos conectados. Quando acontece alguma coisa com um membro dessa família, os outros também sentem, vão ser afetados. Não só na dependência química, como também, né? Mas se a gente for pensar um pouco, um pai fica desempregado, ou um avô que adoece, ou a gravidez de uma outra criança dentro de casa, uma mudança de cidade, em um da casa. Todos se afetam por conta disso. Exatamente. Na dependência química também. Então, em maior ou menor grau, mas são afetados. Então, a gente diz, é importante sim, não é regra, mas é importante sim o envolvimento da família, inclusive para a família também se tratar. Lógico. Porque também ficou adoecida, né? E realmente acaba envolvendo todos, né? Principalmente as famílias. Né? Rosana, né, na tua opinião, hoje em dia, você acha que tem aumentado os casos de novos dependentes químicos? Estabilizou, diminuiu? O que você vê? Olha, de acordo, né, com o trabalho que eu faço, que eu estou muito assim ligada nessa área também, infelizmente diminuir não. E hoje em dia se falam mais, está mais aberto, por mais que seja ainda um tabu, às vezes é difícil para até a família chegar a procurar ajuda. Então isso a gente pode dizer que já melhorou bastante, tá. Mas não que tenha diminuído. É uma preocupação real. As crianças mesmo, cada vez mais novos, estão fazendo uso de álcool, principalmente. Já começa por aí, e aí já... E muitas famílias não enxergam que o álcool também é uma droga. Porque né? Geralmente quando a gente fala em droga, a gente pensa só nas ilícitas. Exatamente. Só naquilo que é proibido, né? Exatamente. E agora as lícitas é que é o problema mesmo. Eu acredito que é onde abre as portas, abre o caminho, né? Porque a nossa cultura já favorece isso, né, Luciano? É difícil uma casa onde não tenha a presença do álcool. Um aniversário, um batizado, um almoço de família, qualquer comemoração. Exatamente. Só que aí as pessoas às vezes não fazem ideia de como que aquilo pode se instalar naquela casa, né? É verdade. Doutora, no próximo bloco, a Juliana estará conosco aqui com as perguntas dos nossos telespectadores. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a psicóloga Rosana Stuck. E neste bloco também, como eu havia dito, a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, doutor Luciano. Estou aqui com as perguntas dos nossos telespectadores, que eles enviaram aqui para o nosso e-mail. É um assunto, né, de extrema importância, né, para todos nós aqui, quem tem filhos, né, Exatamente. Crianças pequenas, ficarem atentos, né, com as atitudes, né, dos baixinhos. Ou seja, educar realmente é uma arte. É uma arte. Gostaria de convidar os nossos telespectadores para participar do nosso programa, enviando suas dúvidas, suas perguntas, através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Curta a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e através também do WhatsApp do Dr. Luciano, envie suas dúvidas, sugestões de perguntas e até mesmo um tema, né, Dr. Luciano? Exatamente. Para ser abordado no nosso Sugestões programa. aceitamos, Claro. Sempre são bem-vindas, né, Juliana? Verdade, doutor. Através do telefone 35 99142 2421. Lembrando a todos que enviarem suas perguntas, será mantido em sigilo por questões éticas. Correto, isso mesmo, né, Juliana? Doutora Rosana, eu sei que você faz trabalho com dependentes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho que você oferece hoje no seu consultório. Sim.
Então, no consultório, Luciano, eu faço assim um trabalho de orientação aos pais, familiares e acompanhamento a esses pais e familiares. Acompanhamentos assim, independente se o dependente químico está em tratamento ou não, se ele já buscou ajuda ou não. Então, é informar, orientar os pais de como eles vão proceder com essa situação para, às vezes, futuramente conseguir que esse dependente também venha buscar ajuda. Então, hoje, basicamente, o meu trabalho são com os familiares. Algumas vezes, alguns dependentes que já estão em recuperação também me procuram para terapia, mas basicamente é com os familiares que eu trabalho. Rosana, uma curiosidade. Hoje em dia, os dependentes, eles estão procurando assim espontâneo ou através das famílias que os levam? Então, olha, a maioria acaba sendo pelas famílias. Dificilmente vão Alguém espontaneamente. chega e fala, olha, não estou bem, sou dependente, gostaria de um tratamento, é mais difícil isso? É mais difícil, porque a pessoa já está numa situação que ela quer, ela às vezes até deseja sair disso, e às vezes passa 1, 2 dias, às vezes até uma semana, de repente ele volta a fazer o uso de novo do químico lá de escolha que ele tem, né? E acaba que não consegue, às vezes, sozinho ir buscar essa ajuda. Quando o familiar vem até antes no consultório, o familiar vai sendo orientado de dar essa abertura, vai saber como conversar com ele, aproveitando a chance de conseguir estar com ele para poder oferecer essa ajuda. E todo tratamento, lógico, que é muito melhor. Né? Exatamente. Juliana, vamos passar para as perguntas? Claro, doutor, vamos sim. Doutora Rosana, uma telespectadora enviou uma pergunta aqui para você estar respondendo, na questão, né, para saber quando o filho, no caso, precisa de uma ajuda, às vezes eles não notam, né? Então, assim, como que ela ficaria sabendo que o filho dela está precisando de uma ajuda psicológica, se às vezes a gente acaba não notando nada? É assim, a gente pode pensar que a pessoa tem que observar mesmo, não só, nós não estamos falando só de dependência química, né? Nós estamos falando, essa pergunta acho que é no geral, né? Exatamente. Isso, a pessoa que está perguntando. Observar comportamento mesmo, como ele se comportava antes, se teve uma situação, né, que pode ter desencadeado um comportamento mais passivo, uma dificuldade de socializar mesmo, uma dificuldade na escola. Na observação, porque ninguém muda assim de uma hora para outra. Ou foi por conta de algum evento que surgiu, um acontecimento lá, ou vem vindo algum processo que os pais precisam observar. De repente, pode até estar marcando mesmo um horário com um psicólogo, qualquer coisa assim, para dar uma avaliada. E no caso de um filho dependente químico, doutora, como a família deve agir? Olha, eu oriento todos nós, familiares e todas as pessoas, procurar se informar, se orientar, para aprender sobre a dependência química. Então, no caso de alguém que já tem isso instalado, essa problemática instalada no seu lar, vá procurar ajuda, vá procurar conhecer, se orientar, para poder já direcionar certo alguma coisa mais positiva para essa situação ser solucionada. Internar um dependente químico é a melhor solução, doutora? Olha, não dá para a gente responder sim ou não, porque cada caso é um caso. Tem dependentes químicos que só participando de algumas reuniões, como o AA, NA, né, que são os grupos de ajuda, conseguem e às vezes não precisam de uma internação. Outros já precisam. Alguns precisam, inclusive, de tratamento psiquiátrico junto. Então, cada caso é um caso. Agora, para saber isso também, precisa procurar um profissional que possa estar orientando especificamente. Doutora, mas na sua opinião, por exemplo, o paciente que é internado, você acha que isso ajuda ou depende algumas vezes, pode piorar o estado do paciente? Não, geralmente melhora. Melhora. Pela resposta que a gente tem, muitos até agradecem quando o familiar
conseguiu... Mesmo que essa internação seja contra a vontade do paciente, porque hoje parece que pode fazer isso, né? Pode, ou esse contra a vontade também tem algumas coisas assim a observar. Depende do caso também. Cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. Eu já ouvi mesmo dizerem que quando leva assim de forma compulsória, né? Uhum. É isso? Isso mesmo. Quando a pessoa está correndo risco de vida ou colocando outras vidas também em risco. Sim. Aí já é um caso que necessariamente precisa ser dessa forma. Ok. Mas nem sempre, né? Cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Doutora Rosana, no seu consultório, como é o tratamento com dependentes químicos? A família, ela costuma participar? Participa, Juliana. Geralmente os pais chegam, os irmãos, a família chega pedindo essa orientação. Já teve casos, inclusive, do dependente químico ir junto e ali a gente poder direcionar cada qual a sua necessidade. Então, no consultório eu tenho condição de estar orientando e direcionando a família e o dependente químico. Muito bom, né, Juliana? Com certeza. Doutor Luciano, por hoje foram essas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a participação e a audiência de vocês que estão nos assistindo e continuem mandando suas dúvidas, sugestões de perguntas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Curta a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. Mande também através do WhatsApp do Dr. Luciano algum assunto que gostaria que fosse abordado no nosso programa, ou até mesmo alguma dúvida ou alguma sugestão de pergunta através do telefone dele, 35 99142 2421. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? E aproveitando também, eu quero agradecer aos telespectadores que têm nos enviado muitas mensagens, né, de carinho, muitas dúvidas, muitas sugestões de matéria. Então, muito obrigado, né, a todos os telespectadores que têm participado conosco. Doutora Rosana, antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, Luciano, hoje, né, em especial, eu vim no seu programa falando do meu trabalho com os jovens, adolescentes e famílias, a mensagem que eu diria é que só a informação não basta. Isso está ficando cada vez mais claro. Só a informação não basta. Nós estamos cheios, né, de informação. Mas que nós tenhamos tempo de escutar o jovem, o adolescente, as famílias, que nós tenhamos chance de ver exatamente o que está acontecendo e enfrentar o que tiver que enfrentar. Que é melhor cuidar da realidade. Exatamente. Do que ficar adiando, né? Então, a minha mensagem é essa, que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e os jovens precisam de escuta, precisam que a gente dê essa atenção. E quem não precisa, e quem né, não Rosana? precisa. Então, vamos Rosana, fazer nossa parte. É isso aí. Muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.